Olá, tudo bem? Hoje então nós damos continuidade ao terceiro princípio do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Vamos falar então do efeito Tetris. Como você já sabe, Tetris é um jogo aparentemente simples, do qual os blocos, vários tipos de blocos vão descendo e você vai encaixando nas linhas. O objetivo é você preencher o maior número de linhas possíveis. Parece então ser um jogo inofensivo, mas segundo o estudo de Chopard, é uma forma extremamente penosa e pode surpreendentemente ser viciante. Em um estudo realizado em Harvard, os pesquisadores pagaram 27 pessoas para que passassem várias horas do dia jogando Tetris durante 3 dias. Durante dias depois do estudo, alguns participantes literalmente não conseguiram parar de sonhar com blocos de diferentes formatos, caindo do céu a todo instante. Outros não conseguiram deixar de enxergar os blocos por toda parte, mesmo enquanto estavam despertos. Iam no supermercado, tudo que eles viam eram blocos ou locais para você encaixar blocos. Dito de forma simples, eles não conseguiam deixar de ver um mundo formado por sequências de blocos. O que está acontecendo? Será que os viciados em Tetris ficam temporariamente loucos? Nada disso. O efeito Tetris resulta de um processo físico bastante normal que jogos repetitivos acionam no cérebro dos jogadores. Eles ficam ligados a um processo chamado de imagem residual cognitiva. Então, o fato de você ficar com muita atenção focada no jogo, pode ser que o seu cérebro ele crie essa imagem residual cognitiva e você, por onde você olha, você vai lembrar, você vai ver qualquer figura geométrica, você vai ver o Tetris e você vai pensar no Tetris, vai tentar encaixar cubo, né? Então, passar horas a fio jogando Tetris efetivamente altera a configuração do seu cérebro. Este estudo revelou que o jogo ininterrupto criava novos caminhos neurais, novas conexões, que distorciam o modo como eles viam as situações da vida real. Então perceba que a questão dos jogos ela é tão séria que na revisão do CID, do Código Internacional de Doenças, o CID-11 agora, do F11 em diante, fala sobre transtornos mentais. E está lá também algumas características de pessoas que vão desenvolvendo a dependência de jogos. Então você segue lá respondendo aquelas perguntas, respondendo 3 ou mais perguntas, provavelmente você é diagnosticado como sendo dependente de jogos. É preciso ter muito cuidado, porque se nós entrarmos na Associação Brasileira de Pediatria, lá tem muitas recomendações para os filhos. Por exemplo, computadores, tablets e celulares não deveriam ser entregues a crianças antes de 12 anos. E quando for entregue também, é preciso você seguir as normas que tem lá. Em tal idade, você só pode jogar 1 hora por dia, depois 2 horas por dia. Então é preciso que os pais tenham esse controle e tenham esse conhecimento de como vai liberando aos poucos os jogos para a criança. Tem até uma história muito interessante de um pai que chega numa loja chinesa para comprar um tablet para o filho. E aí o vendedor vende, embrulha para presente certinho e ele fala assim: qual a idade do seu filho? Meu filho tem 9 anos. Então o senhor passa daqui a 3 anos e pega o tablet para levar para ele. Então a gente devia ter um pouco mais de rigor nessas coisas. Que hoje a gente percebe que o primeiro brinquedo que dá para um filho, a gente percebe lá na igreja, nos locais públicos, o filho dá um celular. Podia levar um carrinho, uma boneca. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque isso vai provocar uma mudança neural nessa criança e ela vai ter problemas sérios lá na frente. Fala-se até que nós vamos ter uma categoria de jovens com menos conhecimento que a gente tem. Apesar de todo o conhecimento que nós temos hoje, pode ser que nós tenhamos uma turma com menos conhecimento que a gente tem hoje. E como é que o efeito Tetris ele afeta o trabalho? Todo mundo conhece alguém preso em alguma versão do efeito Tetris. Alguém capaz de romper um padrão de pensamento, de comportamento, e esse padrão pode ser muitas vezes ser negativo. Infelizmente, a maioria de nós hoje
olha a vida pelo lado negativo. Poucas pessoas olham para o espelho e vê o quanto você é bom, o quanto que a vida oferece oportunidades. A gente olha sempre o lado negativo, que tudo vai dar errado, que não sei o que lá. Nós temos aquele colaborador que entra no ambiente de trabalho e já começa a reclamar. Nós temos aquele chefe que olha o sujeito fazendo uma coisa errada e se concentra nesse fazer errado, mas não olha o quanto que esse empregado evoluiu. E nós temos aqueles colaboradores que quando fala de uma reunião, ele já vai falar que essa reunião vai ser um desastre. Dentro do ambiente de trabalho, em casa, as pessoas negativas elas sempre vão aparecer e não conseguem enxergar nada positivo. O problema é, se nós ficarmos presos apenas nesse padrão, sempre procurando e identificando as coisas negativas, assim até o paraíso vira um inferno. Então nós temos que começar a mudar um pouco. O pior é que quanto mais nós desenvolvemos a nossa capacidade de encontrar elementos negativos, nós deixamos de ver aquelas coisas na vida que mais nos deixam felizes e que, por sua vez, promove o nosso sucesso. A boa notícia é que também podemos treinar o nosso cérebro para procurar e encontrar o positivo. E podemos, assim, nos tornar especialista em capitalizar o benefício da felicidade. É muito importante que, da mesma forma como a gente alimenta o nosso lado negativo, a gente também pode alimentar o positivo. Porque nós nascemos com o bem e o mal dentro de nós, negativo e positivo. Qual que cresce? Aquele que eu alimento. Então a gente tem que criar o hábito de alimentar o bem. As pessoas que se fazem de vítima ou ficam só no negativo não conseguem enxergar as oportunidades, as possibilidades, as chances de crescimento e etc. E isso é muito importante. Procurar constantemente o negativo no mundo implica um custo muito alto. Porque esse hábito de você ficar só no negativo, ele desgasta a nossa criatividade, ele eleva os nossos níveis de estresse, reduz a nossa motivação e reduz a nossa capacidade de atingir metas. Ou seja, eu vou ficando cada vez mais derrotado. Então, quando eu mudo disso e começo a alimentar o que é positivo, começo a agradecer as coisas que eu tenho, isso vai dar uma reviravolta na minha vida. Semana que vem nós vamos chegar onde o efeito Tetris leva para a felicidade. É importante que você assista o vídeo, que nós vamos colocar algumas dicas importantes para você. E se você quiser que a gente vá à sua empresa, aqui está o nosso endereço. Contatos inovetreinamento.es.com.br, manhagops@gmail.com. E o nosso telefone é o 27 998 89 9686. Nosso canal no YouTube, @inovetreinamentos. Você pode nos convidar para ir na sua empresa e com o maior prazer nós vamos fazer uma palestra comportamental fantástica para os seus colaboradores. E a frase da semana não pode deixar de ser: respire fundo, fique atento às surpresas deliciosas que a vida preparou para você. Nada de negativo, tudo positivo. E não se esqueça que a gratidão é o filtro mais bonito do coração. Tudo que acontece na sua vida, não esqueça de agradecer. E se você puder, inscreva-se nesse canal, ative o sininho